Jonatas dedicou à comunidade negra uma vida inteira entre andanças. Ele diz: no duro percurso eu li, escrevi poesias, enredos e até inventei histórias. Mas chegar ao amadurecimento literário, cantando palmares com vozes quilombolas tão decisivas para o nosso processo educativo, foi o que de melhor eu poderia ter arranjado nesta vida. Olá, o Salto para o Futuro já está no ar. Hoje, no quinto e último programa da série Repertório Afro-Brasileiro, nossos convidados vão debater a inclusão da história e da cultura africana nos currículos escolares. Para este debate, convidamos o diretor e coordenador pedagógico do Bloco Carnavalesco Ileaê, Jonatas Conceição da Silva, a coordenadora de projetos de educação do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, Isabel Aparecida dos Santos, e o coordenador do Núcleo Interartes do Museu Afro-Brasil em São Paulo, Luiz Paulo Lima. E, como sempre, você é o nosso convidado especial. Participe. Jonatas, Mãe Stella caracteriza que a educação tem que ser feita com alegria, né? Como é que você analisa esse contexto dentro dessa formação da educação afro-brasileira, expandindo também para todas as escolas públicas? Eu acho importante, Marcos, boa noite, cursistas. Eu acho importante, primeiro, salientar que, né, quando Mãe Stella fala da experiência pedagógica do terreiro dela, né, salientar que um terreiro de candomblé, né, tem também essa preocupação, né, de ser um centro cultural, ser um centro de referência para uma educação. Uma educação, evidentemente, muito mais perto, né, da nossa gente, do nosso povo de descendência africana ou não, e essa experiência sempre foi feita com muita alegria. Eu acho que uma das grandes heranças que nós recebemos dos africanos foi esta, né, sempre está fazendo, né, mesmo em momentos, né, difíceis, está fazendo, trabalhando, né, está fazendo educação, fazendo religião com alegria. Eu acho que é isso que vai dar prazer para o educando, né, adquirir mais conhecimentos, né? E essa experiência que nasce basicamente, né, nos terreiros de candomblé, né, que é uma herança quilombola, é bom que se diga, né? Esta herança é que deve ser expandida para toda a rede pública, né, ou não, né, ou privada, para que nós tenhamos uma educação realmente que chegue perto dos alunos, né, e essa educação teria também de estar, né, perto da cultura que o aluno faz, né, que o aluno vivencia, que a criança vivencia, o jovem vivencia. E eu creio que os exemplos, né, dos referenciais culturais dos africanos e dos indígenas são grandes exemplos que, infelizmente, ainda a escola brasileira não quis incorporar. Eu conheci Jonathan aqui no Ilê, né, quando ele começou a fazer parte da diretoria. Até na época eu morava fora, morava em Belo Horizonte, então eu vinha para aqui, final de ano, para passar o carnaval. Foi aí, eu fiquei conhecendo o Jonathan, aí surgiu essa amizade nossa aqui, né. Jonas, ele era polissêmico, é um modo de dizer. Ele era uma pessoa que tinha, eu acho que a primeira coisa a destacar, ele tinha vários canais de expressão. Homenagear a memória de Jonatas Conceição é uma honra, é uma felicidade e, ao mesmo tempo, é um compromisso. Compromisso pela pessoa que ele é. É porque na nossa memória ele continua entre nós. Os programas dele tinham essa dimensão também de informar a população
baiana sobre a cultura negra, né? Então, ele foi um elemento fundamental na difusão dessa dimensão, né, da nossa Bahia. Nesse seu livro, Vozes Quilombolas, uma poética brasileira, ele define o seu começo de vida. Ele diz: criei-me bem, brinquei, pouco adoeci, estudei, trabalhei e amei poucas mulheres. É bem Jonatas falando. E ele continua quando ele diz: foi a partir de muitos estudos, de várias experiências e vivências no mundo negro, que eu produzi este texto, Vozes Quilombolas, entre tantos outros que ele publicou, escreveu. E esse texto, Vozes Quilombolas, originalmente foi sua tese de mestrado na Universidade Federal da Bahia, no Instituto de Línguas, de Linguística e Literatura. E com essas referências, ele também define o seu status. Com tantos títulos que a gente sabe que ele tem, com tantas missões que ele realizou, praticou, ele escolheu para se definir, assinando este livro, que foi sua tese de mestrado. Ele se define como professor, escritor e diretor do Ilê-Aiê. Jonatas foi extremamente fecundo. E, acima de tudo, sua sensibilidade, Jonatas foi um poeta. Jonatas fez reflexões com a língua do ponto de vista mais técnico e científico, mas ele mexeu com a língua do ponto de vista das emoções, do ponto de vista da perspectiva daquele nervo exposto que atrita com a realidade da vida e busca a palavra de algum modo para expressar. Jonatas foi um grande poeta e ele deixou uma obra que precisa ser lida, que precisa ser apreciada, que precisa ser conhecida por muita gente. Então, veja, falar de Jonatas é falar também do agente cultural, do intelectual orgânico. É Jonatas diretor do Ilê, é o Jonatas preocupado com a educação e construindo a série de cadernos de educação do Ilê, estimulando sempre a reflexão onde estivesse. Então, se era no diretório da escola, ele está preocupado com organizar a informação e dar circulação a essa informação. Se estava no bloco de carnaval, ele estava interessado em organizar as ideias de educação que tivesse a ver com identidade, que tivesse a ver com África, que tivesse a ver com as circunstâncias da transcendência, da ancestralidade. Enfim, o Jonatas, onde esteve, funcionou como um pensamento crítico, como um articulador e procurou dar expressão a valores coletivos. E, ao mesmo tempo, sua corda mais fina, lírica, um lirismo dolorido, um lirismo machucado, um lirismo profundo. Então, Jonatas me parece uma pessoa tão múltipla, tão diversa e, ao mesmo tempo, com um sentido positivo para a sua comunidade, para seu povo, para a sua cultura. Eu agradeço muito, lógico, através do Ilê-Aiê, ter surgido essa amizade, esse conhecimento, uma amizade muito importante, muito gratificante, realmente uma amizade, uma irmandade, né? Minha e Jonatas, e em Salbara a gente se renovava, né? Assim, são muitas lembranças que eu tenho de meus filhos, minhas sobrinhas, né? Meus filhos que moram em Minas também vinham para aqui, ia para Salbara, então até hoje, e nisso até hoje já tem uma neta que já foi para Salbara 2 vezes e é apaixonada, sempre está me mandando mensagens que ela adora, é uma criança de 6 anos que ela disse que quer vir para Salbara para relaxar. Então tudo isso foi um aprendizado que eu tive com o Jonatas,
Então eu agradeço muito ter tido essa amizade, essa oportunidade de ter convivido com ele. Olha, tem uma parte de Jonatas assim, mais pessoal que eu gosto muito de lembrar, que ele era um cara sério e às vezes até sisudo e engraçado ao mesmo tempo, né? Eu me lembro que uma vez eu fui visitar ele exatamente nessa casa que você está mencionando aí e conversávamos sobre vários temas, né? E de repente eu vi a coleção de LPs de Roberto Carlos, que ele gostava muito de Roberto Carlos, né? E era uma coisa que muita gente achava que não cabia né, no militante negro gostar de Roberto Carlos. Um compositor romântico, não tinha nada a ver com música de protesto, música crítica, a sociedade, né, racista do Brasil, enfim. Mas Jonatas gostava muito de Roberto Carlos. E nessa ocasião ele me disse assim: imagine você, João, que veio aqui uma americana, uma pesquisadora americana, não sei se ela era negra ou se era branca, não me recordo, né? E me perguntou assim, desafiadoramente, que achava muito estranho que eu gostasse de Roberto Carlos. Ora, veja se eu tenho que dar satisfação a uma pesquisadora gringa sobre o meu gosto musical. E ele me disse, e ele contava isso sério pra caramba, né? Então o Jonatas, ele era uma figura assim, né? Uma figura que não era de muito sorriso, mas era de fazer a gente rir.